12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Então, meu amigo ouvinte, vamos aqui retornar para a nossa série sobre Jordan Peterson, hoje com a regra número 5, que trata sobre a relação entre pais e filhos, um pouquinho sobre pedagogia, digamos. O Peterson bate um pouquinho no Rousseau, e essa é a nossa programação para hoje. Então, continuamos a série sobre as 12 regras para a vida. Não sem antes, é claro, de atualizar vocês sobre a situação do Peterson. Na verdade, a atualização ela é mínima, né? Apenas a frequência de postagens e de fotos nas redes sociais está aumentando, o Peterson está aparecendo. Então, ele já está deixando a Rússia, onde ele conseguiu obter algum tratamento para desintoxicação do medicamento que ele estava ingerindo. Então, basicamente, é isso daí que a gente tem para atualizar no momento. E antes da gente começar a tratar propriamente da regra 5, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou do seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Vale lembrar também que este Oliver Talk é um oferecimento de Ache Cupons. Encontre cupom de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas. Com o Ache Cupons, cadastre-se em 7 segundos e economize em suas compras. Por favor, cadastrem-se pelo link achecupons.com.br/OliverTalk. Então, gente, é o seguinte, essa regra 5, né, vamos relê-la aqui. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Eu acho que talvez, para o público comum aqui do conservadorismo, digamos, desse nosso debate mais próximo, talvez essa regra pareça uma regra um pouco light, neutra, tranquila, mas na verdade é um tanto quanto equivocado isso daí, porque apesar disso ser um pouco menos estranho para nós, ao mesmo tempo também não é, porque todo mundo tem uma certa experiência com isso, seja uma experiência pessoal com os próprios filhos, seja uma experiência pessoal clássica. O exemplo clássico que eu acho que é o problema que o Peterson está chamando a atenção aqui, que é você estar no supermercado e você vê uma daquelas crianças birrentas brigando com o pai, brigando com a mãe, gritando, se esgoelando, chorando, se debatendo no chão e às vezes até agredindo o próprio pai ou a própria mãe mesmo, e o pai ali inerte ou completamente inábil em relação ao que fazer, ao como proceder. Então o Peterson está falando exatamente disso, né? Quem é que vai gostar? Quem que gosta de uma criança que faz isso, né? Nem os estranhos que eventualmente estejam próximos dessa criança gostam, nem os parentes mais imediatos gostam, e no limite, os próprios pais, não vou dizer que eles desgostem, mas se sentem extremamente desgostosos, né? Desconfortáveis com os filhos que se comportam dessa maneira. Para mim, para mim, na verdade, também essa regra ela é um pouco neutra e light em comparação a algumas outras, porque agora eu tenho que, mais uma vez, me voltar aqui para a minha experiência pessoal. Eu sou professor, como vocês já sabem bem e devem se lembrar, então eu não tenho exatamente uma experiência com crianças, né? 98% da minha experiência educacional, docente, é com o ensino médio. Então é com o adolescente ali já praticamente o pré-adulto, né? Mas eu tenho uma variação aí de amostragem de 300 a 500 alunos por ano, né? Devido à quantidade de salas, escolas, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui porque não é isso que interessa. Mas, então, na verdade, um pouco do que o Peterson está chamando a atenção nesta regra, eu acabo vendo, né, a consequência e o problema lá na frente, né? Porque os problemas de criação
e de educação que existem na fase em que seu filho é pequeno, é criança, e que os pais não sabem educá-los, isso vai ser carregado para o resto da vida, né? E então eu acabo enxergando, e aí eu enxergo isso com muita clareza, né? Crianças que claramente foram criadas sem disciplina, sem rigidez, incapazes, né, de ouvirem não, né? O famoso, o próprio Peterson fala disso no livro, né? Ele fala os pequenos reizinhos, o pequeno imperador do universo. Então o cara nunca está habituado a ouvir não. E quando ele se depara mais com o mundo e menos com o universo familiar imediato, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar se deparando com o não de alguém, né? O não de um outro colega, o não de um professor, o não de um empregador. E aí a gente tem um indicativo e uma explicação para diversos dos problemas geracionais que as gerações mais novas enfrentam aí. E quem tiver alguma outra experiência ou a mesma experiência que a minha com pessoas de faixa etária essa mesma faixa etária, adolescente, tenho certeza que deve ter experiência semelhante e vai entender um pouco do que o Peterson está falando aqui. Não exatamente nesta faixa etária, mas como as consequências disso nas faixas etárias posteriores, né? Então, e uma coisa importante também, eu acho que é sempre válido pontuar. O problema é que o Peterson está chamando aqui, existe uma tentação muito grande, e essa tentação sempre vai existir, das pessoas serem reducionistas, né, ou fazerem um recorte muito específico, no sentido de pontuar a causa e também a solução para esse problema. Então, como aqueles que me ouvem com mais frequência devem saber, eu tenho uma experiência tanto com o nível particular de ensino quanto com o nível público. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente pode se sentir tentada a embarcar em reduções e soluções econômicas para o problema. Falar, olha, o filho do pobre é rebelde porque ele é pobre, porque não sei o quê, blá 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 blá. Alguma coisa nesse sentido. Isso pode ser estendido para toda a educação, né? Todos os tipos de problema na educação, você vai ouvir alguém tentando dar uma explicação econômica para ele. E aí, isso me parece mais uma daquelas explicações e soluções de ideólogos de catedral, né, que não tem experiência prática nenhuma, porque como alguém que tem experiência no universo da escola particular, onde o sujeito dessa mesma faixa etária tem família, tem sustento, a barriga está cheia, ele tem bons livros, bom material, bom uniforme, tem escola com estrutura, e o problema é idêntico, né? Por quê? Porque a questão vai muito, muito além do que o mero fato do camarada ter sido criado num ambiente familiar pobre, ou da escola não ter todos os recursos, né? Isso vai ter impactos, óbvio, na questão pedagógica e educacional, mas não vai ter nada, ou muito pouco a dizer a respeito do problema que o Peterson está falando aqui, né? Que é um problema realmente de criação e da educação não escolar, mas da educação que os pais dão para os filhos logo nos primeiros anos de vida. E aí a gente vai ver que, de acordo com o próprio Peterson, né, se você quer elencar não um fator econômico, mas um fator social, o divórcio vai ter muito, 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 muito mais peso na hora de se explicar esses problemas que circundam os filhos rebeldes e pequenos imperadores do universo, né, que mandam, comandam e desmandam nos pais, do que fatores econômicos, por exemplo, né? Então, e isso eu acho que é uma coisa que todo mundo deve ter uma experiência, seja própria, seja de algo que acompanhou mais de perto, né? Quem tem conhecimento de como é o filho de pais separados, né? Assim, tá muito, muito mais suscetível a estar incluso nesse problema de ser uma criança que é birrenta e rebelde, indisciplinada e acha que pode fazer tudo, porque aí você tem aquele caso clássico, né? Os pais são divorciados, os dois passam pouco tempo com os filhos, porque isso já é uma tendência do mundo atual, né? Onde ambos os pais trabalham, né? Pai e mãe trabalham, fica pouco tempo com os filhos. Em caso de separação, normalmente o pai fica menos tempo ainda com os filhos.
e o tempo que fica não vai ser destinado à disciplina, à cobrança, ao dizer não, etc, etc. E aí isso vai contribuir assim em larga escala para se criar as pessoas problemáticas que a gente vê hoje. Uma outra coisa importante de se mencionar, e oriunda da minha experiência pessoal, né? Se a gente tiver aí algum filho de professor ou algum outro professor, vai entender muito fácil o que eu estou falando. Então, assim, o ambiente de sala dos professores, professor gosta do que em sala dos professores? Bebericar um cafezinho, né? Professor é conquistado facilmente por um cafezinho. As professoras vendendo perfume e falar mal de aluno, né? Então, e com esses três elementos você explicou e ilustrou 90% do ambiente de uma sala de professor de qualquer escola. Mas aí eu já tive uma experiência muito interessante, né? E isso mostra como também não é um problema de instrução, né? Esse problema que está se falando aqui nessa regra 5, ele não é um problema de falta de instrução. Olha, apenas os pais pouco instruídos é que os filhos acabam tendo esse tipo de problema. Talvez até pelo contrário, com os pais menos instruídos isso ocorra menos. Mas esse caso dos professores é emblemático. Eu já trabalhei em escola com muitos filhos de professores. E a sala dos professores dessas escolas não era diferente de nenhuma outra, era cafezinho, perfume e falar mal de aluno. E aí eu ficava observando, né, aqueles professores que também são pais de alunos que estão naquela escola, então uma coisa ainda mais imediata, né, mais imediata do que simplesmente ter filhos em outra escola, mas o sujeito tem filhos e o filho dele estuda na mesma escola que ele dá aula. E esse professor, pai ou mãe, portanto, ele não é diferente, ele vive de falar mal de aluno. Então tá lá, 90% do tempo tá metendo pau em aluno. Só que ele não mete pau no filho dele. E aí já há algum tempo eu cheguei assim em conclusão, peraí, mas o filho de ninguém presta, só o seu filho presta? Opa, peraí, tem alguma coisa estranha, hein? Alguma coisa não tá funcionando, alguma coisa não tá batendo. Porque parece que a geração atual de pais tem muito problema nesse sentido, né? Eles colocam os filhos num pedestal e isso ocorre inclusive com pais professores, que se esperaria que um professor que tem aquele jogo de cintura, aquele gingado, de estar dentro da sala de aula, de saber o que é um aluno, o que um aluno faz, talvez por isso o fato do meter o pau em aluno, entre aspas, aí, seja tão frequente. Agora, se isso se aplica a 99,99% dos alunos, isso não exclui o seu filho, ou a sua filha, ou os seus filhos, né? Isso inclui isso também. Mas eu quase nunca via pais, professores falar mal dos seus próprios filhos enquanto alunos, né? Aí, ou seja, é uma questão mostra que realmente existe um problema. Será que só o filho dos outros não presta? Ou será que na hora que você educa o seu filho, você é igualzinho aos outros pais, os pais dos outros filhos que você reclama, né? O pai dos outros filhos que você critica, né? Então isso mostra que isso é um problema muito maior do que parece, que não diz respeito nem a questões econômicas e nem diz respeito a questões de instrução, né? Pais bem instruídos aí, e nesse caso, né, o pai professor não é só um pai bem instruído, mas é o pai que conhece o ambiente escolar e igualmente tá míope aí para esse problema, né? Então tudo isso eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho e a fugir de certos lugares comuns, né? Porque principalmente o pessoal mais ideológico, mais utópico da educação, vai sempre falar, né? Não, porque se a estrutura social, não, porque se o cara for... Não, o cara que tem estrutura, que é filho de pais instruídos e que vai para a escola de barriga cheia, esse problema que está se tratando aqui recai sobre ele também, tá? Uma outra coisa que eu costumo falar bastante é que a geração atual, isso eu já falo há algum tempo, então a gente já deve estar na segunda geração disso daí. Até a minha geração, né, eu tenho 29, e eu me lembro claramente da minha mãe falar para mim que se ela fosse chamada na escola porque eu fiz alguma coisa errada, não importa o motivo, e não importa o contexto, e claro que ela estava sendo hiperbólica nisso, né? Se fosse uma coisa absurda contra mim, ela ia me dar razão. Mas tirando esse caso muito específico, 99% dos casos que ela fosse chamada na escola por minha causa,
eu não ia estar com a razão. Quem ia estar com a razão ia ser os professores, a escola, a direção, enfim. E hoje em dia, a gente sabe, qualquer um que tem experiência com educação sabe que isso é o contrário, porque essa geração de filhos, reizinhos do universo, já chegou lá. E, na verdade, a atual geração de pais também já foi criada assim. Né? Então a gente já está dobrando a meta aí da ruindade. Né? Então não apenas os atuais filhos foram criados dessa maneira, como os próprios pais das crianças que atualmente estão aí no convívio escolar, eles já não são mais da mesma geração que a minha, que ainda os pais, o tratamento dos pais com os filhos era linha dura, né? A atual geração de pais, assim, em linhas gerais, já foi fruto, foi criada na geração mimimi, né? Que é aquela geração que o pai leva o filho no restaurante e fala: oi filhinho, onde que você quer sentar? Oi filhinho, o que você quer comer? Ah, pai, eu quero comer sorvete. Ah, não, filhinho, sorvete não. Ah, vou comer sorvete sim. Aí o pai vai lá, bobão, banana, babaca, vai lá e dá sorvete pro filho, né? Então, esse é o tipo de coisa que é disso que o Peterson tá falando aqui, né? Então, se você é o pai que faz isso, que chega no restaurante e pergunta pro filho: filhinho, onde você quer sentar? Filhinho, o que você quer comer? E aí, se o filhinho fala que quer comer batata frita e sorvete e uns cambau a 4, você vai lá e faz, você está deixando que seu filho faça algo que vai fazer você deixar de gostar dele em algum momento aí. Porque mais cedo ou mais tarde vai se tornar o tipo de criança e o tipo de pessoa que ninguém quer estar perto, né? Uma outra coisa que se costumava falar muito na minha época, em brigas e em sermões, é assim: olha, você tem que aprender isso agora, né? Você tem que aprender isso agora, ou com o seu pai, com a sua mãe, ou na escola, porque se você aprender depois com o mundo lá fora, né, entre aspas aí, vai ser muito pior. O próprio Peterson fala disso ao longo desse capítulo da regra 5, mas eu acho que esse é um discurso que não cola mais, né? Antigamente de fato funcionava. É claro que a pessoa ainda pode enfrentar alguma situação de mundo que a corrija, e aí vai corrigi-la de maneira muito mais bruta do que se fosse o pai ou a mãe, ou até mesmo a escola. Mas, em geral, essa segunda ou terceira geração criada na base do mimimi que está aí, ela já quer criar o mundo à sua imagem e semelhança. Ela já não aceita mais ser corrigida pelo mundo, né? Depende muito do que, de quem, da situação, mas eu já consigo observar isso um pouco também. Então, esse chavão que a gente tinha: olha, meu filho, aprende isso agora, porque senão você vai aprender com o seu patrão lá na frente. Isso já não está mais colando tanto quanto colava com as pessoas da minha geração, né? E o Peterson se remete a isso nesse capítulo como algo funcional, né? Você deve estar falando para os pais ali, ó: é melhor você forçar a barra o máximo que você puder e conseguir para educar os seus filhos, porque senão o mundo vai fazer. Então eu tendo a isso pode acontecer, como pode não acontecer também, né? Pode ser que o sujeito não aceite ser corrigido nem mesmo pelo mundo, né? Então, aí ao longo do capítulo, né, o Peterson menciona a questão do bom selvagem, do Rousseau. E por que ele menciona essa questão, né? Então, rapidamente aí, para quem não leu ainda, lembrando sempre que estes podcasts não suplantam a leitura do livro do Peterson, tá? Isso daqui é uma coisa para você ouvir na academia, no trânsito e tal, antes ou depois da leitura do livro em si. Tem diversos pontos aí de cada um dos capítulos e das regras que a gente não vai abordar aqui, por questões de manter isso daqui curto e enfim, né? E por aí vai. Lembrando também algumas outras coisas. Eu vou gravar uma edição deste podcast exclusiva para os assinantes do Apoia-se. E aí fica o convite para que você assine, né, apoie o Oliver Talk pela plataforma Apoia-se, né, apoia.se/OliverTalk. Eu vou divulgar uma espécie de aulão da regra 1 a 4 para os assinantes, juntamente com um material escrito. Então eu vou produzir, não, já produzi, já está pronto, um PDF de 10 páginas, com todas as observações, anotações, enfim, tudo que eu achei relevante e que eu coloquei na pedra para produzir esses podcasts, eu organizei por escrito
e vou estar disponibilizando também em caráter exclusivo para os assinantes do Oliver Talk via Apoia-se. E aí, então voltando, né, o Peterson fala um pouco da questão do bom selvagem. O que é o bom selvagem? O bom selvagem é um conceito que surge ali dentro da obra do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço e tudo mais, bastante aí importante, famoso, relevante, né, com aquilo que ele diz. O Rousseau é o principal proponente da teoria da natureza humana pura, né, que o homem nasce bom, né, o homem em sua condição absolutamente selvagem, com zero socialização, o homem assim é bom. O que estraga, o que corrompe o homem é o que vem depois da socialização, quando ele deixa de ser selvagem e passa a ser um ser social. Aí que dá todos os problemas, né? Aí o homem vai instituir a propriedade privada, e aí então a partir disso para o Rousseau o negócio degringola. Então, ao longo do tempo, né, essa questão do bom selvagem é um dos principais engodos da história das ideias, né? Isso é uma coisa basicamente mítica, né? O Rousseau não tinha nenhum embasamento antropológico para... talvez seja exagero, mas não tinha embasamento antropológico suficiente para fazer uma afirmação dessa magnitude, dessa natureza, e óbvio que com o conhecimento antropológico que a gente tem hoje, a gente sabe que isso não existe, né? Não existe essa coisa de bom selvagem. Você vai encontrar traços de maldade e crueldade em sociedades que tenham um grau de desenvolvimento social muito baixo, né? Então, basicamente, o Rousseau estava propondo um mito, né? Isso é basicamente um mito. É um engodo, mas é um engodo muito influente do ponto de vista intelectual, né? Inclusive, isso é uma coisa que precisaria de ser observada com maior apuro e maior cuidado, mas é possível fazer uma arqueologia aí e dizer que, às vezes, a gente fala, esquerda, Marx, a gente vai falar de esquerda, só fala do Marx. E eu acho que seria, no mínimo, tão justo quanto ao se falar de origens do pensamento de esquerda, essa esquerda, inclusive, que a gente enfrenta hoje, no pensamento do Rousseau. Então, a esquerda, ela compartilha, de certa maneira, as mesmas crenças que levaram o Rousseau a propor esse mito do bom selvagem. Então, por que o capitalismo corrompe, né? A propriedade privada corrompe, isso estava em Rousseau. O homem é bom, é a sociedade que faz ele ficar mal. É o esquerdista dizendo que o bandido vai lá e rouba, mata, sequestra, estupra, porque ele não fez artesanato com garrafa PET, porque ele não estudou, porque não é porque exista nenhuma maldade inerente naquele ser humano, mas é porque a sociedade em algum momento o levou, né, o conduziu a fazer aquilo. Rousseau. Por que a gente deve se engajar numa revolução? Então, a gente deve se engajar numa revolução contra a civilização, porque a civilização é que tirou o homem da condição de bom selvagem e o levou à condição de... Claro que, veja, isso não é uma ideia, o Rousseau não era um proponente disso, mas alguém que tenha lido Rousseau e tenha chegado a essa conclusão não está fazendo nenhuma conclusão absurda. Então, ou seja, a gente pode rastrear aí diversas ideias da esquerda contemporânea no pensamento do Rousseau. E por que o Peterson menciona o mito do bom selvagem nesse capítulo da regra 5? Porque alguém poderia dizer que as crianças são essa espécie de bons selvagens, né? Porque o Peterson está falando aqui que tudo isso, né, toda essa educação, essa disciplina, essa socialização das crianças, ela é feita numa faixa etária muito baixa, né? Que é do 0 aos 4 anos. Se o negócio não for feito aí, já era, o resto se perdeu. Então, mas isso, alguém poderia discordar de tudo isso por acreditar que toda criança é 100% boazinha por definição, porque ela nasce assim, ela nasce boazinha. Então é só você... E a pedagogia contemporânea ela é profundamente imbuída dessa crença também, porque as escolas mais primárias, né, no comecinho dos ciclos, elas são instruídas, olha, é para você deixar... A escola é basicamente
para você deixar a criança fazer o que ela quiser. Não é para alfabetizar, não é para instruir em praticamente nada. Deixa lá, porque tá tudo bem, tá tudo certo. É a sua pureza, a forma pura, né? Tudo é lindo. E, na verdade, o Peterson está defendendo nesse capítulo 5 que as crianças não são puras assim, antes da socialização. E que, na verdade, existem coisas que você precisa fazer para socializá-las exatamente nessa faixa etária. Porque isso, caso você não faça, isso vai isso não apenas está errado porque é uma mentira, mas isso está errado porque você vai ter prejuízo pedagógico, neuropedagógico, né, com essa criança, caso você não insira ali o básico das normas sociais, e essas normas sociais não vão corromper a criança, muito pelo contrário. Essas normas sociais elas vão ajudar a criança a aprender. Então, e realmente a menção do Peterson ao mito do bom selvagem do Rousseau faz todo sentido no que está se discutindo nessa regra. Quero lembrar também a vocês a prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, responsável pelas artes e tunes deste podcast, com a sua loja Wake Up Imperium é a loja, Speak Up Imperium é a plataforma de podcasts. Não deixem de prestigiar e voltar a seguir o Mr. Romanini no Twitter, porque ele está de volta. Não deixem também de se inscrever na lista do Oliver Talk. Em qual endereço? olivertalk.com/lista. Esse link consta também nas descrições deste podcast. Você deve se inscrever lá porque a gente não quer correr o risco de perder o contato com todos os nossos ouvintes. A gente nunca sabe o que vai acontecer com todas essas... A gente sabe que todas essas plataformas são administradas por progressistas e mais cedo ou mais tarde a gente acredita que eles vão vir atrás dos podcasts também. Então a gente precisa ter uma maneira de entrar em contato com todo mundo muito rapidamente e nesse momento a forma que a gente encontrou é recolher aí os e-mails de vocês. Lembrando também, em breve, eu ainda não tive tempo de organizar isso totalmente, mas fiquem tranquilos, porque vai haver um sorteio de livro especificamente para os inscritos nesta lista, aqueles que colocarem o e-mail lá, tá? Se você visitar o olivertalk.com, isso já está ali na clara do site. Se você quiser ir direto, é olivertalk.com/lista. Então, fazendo uma coisa um pouquinho diferente aqui hoje, eu separei algumas citações desse capítulo para mencionar para vocês. São citações breves, rápidas, mas que eu acredito que valem a pena. Essa que eu vou citar é na página 127 e o Peterson está falando justamente aquilo que eu estava falando agora há pouco, que a doutrinação, a domesticação, entre aspas, aí, pelas convenções sociais é algo bom para as crianças, né? Então ele diz assim, página 127. As crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva quanto pelo abuso físico ou mental. Esse é o dano por omissão, ao invés de por ação, mas não é menos severo e duradouro. Então, veja, muitos pais pecam na educação dos filhos justamente por isso. Porque, na verdade, educar os filhos dá trabalho, né? Isso parece um clichêzão, mas assim, muitas vezes o cara não fala sim pra tudo, só porque ele tá divorciado ou porque ele é um mau pai. Mas ele fala sim pra tudo porque é o que é mais cômodo, né? É o que é menos trabalhoso, né? Dá um celular, dá um iPad pra criança, dá tudo que ela quiser comer, que assim ela vai ficar quieta muito mais do que se você entrar em conflito falando não, agora não, isso não é a hora, isso não pode comer agora, etc, etc. As crianças sofrem danos quando seus pais compassivamente desatentos fracassam na missão de torná-las espertas, observadoras e despertas e as deixam em estado inconsciente e indiferenciado. Então esse é o pai que fala sim para tudo, ele deixa de fazer com que seu filho fique esperto, observador, desperto, etc, etc. Né? Ou seja, esse tipo de feedback negativo, ele não é simplesmente pela pura disciplina, mas também para ter esses outros efeitos. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, né, o que eu estava falando, não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção.
Consigo reconhecer esse tipo de criança na rua. Bom, acho que todos nós conseguimos, né? É aquelas crianças que conseguem fazer com que os pais sejam seus capachos, né? A gente percebe que é a criança, e eu enxergo isso depois, né? Como eu estava dizendo no início, por ter uma experiência cotidiana e anual com uma amostragem muito grande de adolescentes, eu vejo isso numa outra fase da vida. E mesmo depois, né? Aquele pai que nunca fala que o filho tá fazendo nada errado. Eu acho isso muito engraçado. É tudo, ai filhinha pra cá, ai filhinha pra lá, ai filhinha, que linda, ai filhinha, que maravilha. Pô, peraí, sua filha é perfeita? Né? Eu sei que nesse momento, eu já deixei de falar isso pra muita gente, porque eu sei que se eu começar a falar isso pra muitos pais, o cara vai falar, bom, você tá falando isso porque você não tem filhos ainda. Quando você tiver, você vai ser bobão e babão. Ó, talvez sim, talvez não, não sei. Só acontecendo para saber. Mas que de fato eu observo isso, né? Então diz o Peterson aqui. Consigo reconhecer esse tipo de criança na rua. Elas são lentas, desconcentradas e vagas. Então olha só, isso é importante. São pesadas e apagadas em vez de leves e radiantes. São blocos brutos, presos em um estado perpétuo de espera para ser algo. Então, essa criança que não foi socializada pelas normas convencionais devidas aí, ela acaba... E mais uma vez, quando esse vai ser o adolescente que tem preguiça de tudo, que fica o dia inteiro na rede social escrevendo tédio, que tá 24 horas por dia ouvindo música no fone e não tem não é ativo, mas é puramente passivo. Tudo para ele é uma epopeia, tudo para ele é horrível. Claro que quando a gente está falando de adolescente, esse não é o único fator a se ponderar, tem outros aí, hormonais e de relacionamento e tudo mais, mas certamente isso tem um peso considerável aí para a gente levar em conta, tá? Então essa é uma citação da página 127 que eu separei para vocês. E na página 128 é uma coisinha de uma linha que o Peterson fala que os pais, eles estão deixando de ser pais e para ser amigos, e nem é amigo no sentido da regra anterior, de você escolher bem quem vão ser seus amigos, mas é o amigo que ninguém deve ter, porque é aquele amigo que nunca te critica, aquele amigo que sempre bate palma, você tá fazendo um monte de bosta, em vez dele ser o cara que vai falar, ô meu, dá uma segurada aí, que você tá fazendo isso errado, para de fazer isso não é correto. É o cara que vai te aplaudir, vai bater palma pras bobagens, é o cara da lisonja, né? É o lisonjeiro. Você pode fazer a pior merda do universo que ele vai estar lá fazendo lisonja pra você. Esse cara não é seu amigo de verdade. E aí o Peterson tá falando aqui, e os pais, hoje em dia, buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos. Principalmente aí os pais divorciados, né? Aí vai virar uma competição entre o pai e a mãe para ver quem é mais amiguinho do filho. E aí nessa hora ninguém pune, ninguém educa, ninguém disciplina, ninguém fala não. O filho pede uma... E as crianças, bem como o Peterson disse, né, não tem nada de bom selvagem, hein? Elas podem ser e serão extremamente manipuladoras, né? Então o cara quer uma coisa, pede para um não fez, pede para o outro faz, o outro diz o que o anterior disse, ou os dois fazem, né? A criança vai se aproveitar, bom, eu vou pedir batata para um e sorvete para o outro, porque eu sei que os dois vão dar mesmo, só num exemplo aí, é claro. E tudo isso porque os pais estão sendo pouco pais e muito amigos. E nem é amigo de verdade, é amigo no sentido ruim da coisa. E aí, por fim, né, o Peterson fala uma coisa aqui que é extremamente polêmica, ou pode ser polêmica, que é a questão da punição física. Né? Ele está falando que ela pode ser, nesse processo todo de educação e de civilização, entre aspas, aí, dos próprios filhos, a punição física ela pode ter um papel a cumprir. É muito engraçado, porque sempre que a gente fala de punição física, aqueles que são contra vão falar, mas que absurdo, você é a favor de surrar, de torturar os seus... Óbvio, gente, primeira coisa, não é disso que está se falando. O próprio Peterson vai falar aqui que é no máximo uma palmada na bunda num contexto em que essa palmada vai funcionar. Primeira coisa. Segunda coisa, o castigo físico não é só a agressão, não é só o tapa, puxão de orelha, chinelada, não é só isso. O castigo físico não precisa ser necessariamente esse. O castigo físico pode ser ficar preso no quarto,
ficar sentado por um determinado espaço de tempo. Esse tipo de coisa também funciona. Não, olha, você vai ficar aí pensando e quando você voltar de maneira civilizada, aí você pode sentar na mesa de jantar com todo mundo e todo mundo vai te aceitar e tolerar, né? Porque aí você vai deixar de ser insuportável. Então isso também é punição física e isso, de acordo com o Peterson, também é válido, né? Então, no meio progressistoide aí pode ser um tanto quanto problemático falar em punição física, né? Mas é óbvio que você não está falando de surra, né? Você não está falando de flagelação. Você está falando de punição física, que pode ser, em alguns casos, a palmada, ou então pode ser outros tipos de castigo físico, né? Como esse, por exemplo, esses citados. E aí, na página 139, para encerrar, o Peterson diz o seguinte, aí é aquela questão de quem vai educar, né? Você ou o mundo. Ele diz assim, você pode disciplinar seu filho ou delegar essa responsabilidade ao mundo cruel e indiferente. E a decisão pela segunda opção nunca deve ser confundida com amor. Né? Então, você não vai estar tendo uma atitude amorosa quando você deixa de educar seu filho para o mundo educar depois. E aí, mesmo que essa educação pelo mundo não funcione mais do jeito que funcionava antes, né? Então, antes, quando o mundo de fato tinha regras mais rigorosas e rígidas, as pessoas poderiam até eventualmente ser corrigidas pelo mundo. Hoje eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas algumas pessoas podem de fato se deparar, né, dependendo com o tipo de vida que a pessoa escolhe ter, ela pode acabar se deparando com alguma correção advinda do mundo que os pais não deram. E aí, sem dúvida nenhuma, essa correção feita pelo mundo vai ser sempre muito mais cruel do que aquela que poderia ter sido feita pelos pais, né? Vale sempre lembrar aquele texto do professor Olavo, O Imbecil Juvenil, em que ele fala que muitas vezes filhos se voltam contra os pais justamente porque sabem que os pais não vão devolver na mesma moeda, né? Então, se você vai lá e xinga seu pai não vai deixar de te amar, não vai te pôr pra fora de casa. Claro, dependendo do contexto disso tudo, mas via de regra isso não vai acontecer. Ao passo que se você xingar seu patrão, muito provavelmente você vai ser demitido, né? Você vai ser demitido por justa causa, pode ser processado, enfim, uma infinidade. Ou seja, você aprender a ter autocontrole, digamos, né? E não xingar seu pai e depois não xingar seu patrão é muito melhor. E se seu pai te educou de maneira que não seja aceitável você sair xingando as pessoas, muito melhor, você aprendeu do melhor jeito. Agora, se você vai ter que aprender isso depois com o seu patrão, um tanto quanto pior, né? Então, basicamente é isso, gente. Essa foi a regra número 5, bastante interessante, acho que propiciou uma reflexão bem legal para você que me ouve. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. No Facebook é Oliver Talk com Y. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.